Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula teórica, nós iremos falar sobre a estequiometria. É um conteúdo muito importante da química e cai muito no Enem. É de suma importância a gente saber esse conteúdo. Mas antes da gente ir para a nossa aula teórica, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal, deixe o seu like se você gostar da aula e também nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está repleto de novidades, tem quiz toda semana, tem novidades sobre educação, informações que estão aí do Enem, do PISME, de outros concursos. Nossa plataforma também, no nosso Instagram, nós informamos todas as novidades da nossa plataforma, então confere lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente iniciar aqui o conteúdo da estequiometria, que são os cálculos, vamos recordar aqui duas informações muito importantes. O que é quantidade de matéria e o que é o número de Avogadro, tá bom? Então, quantidade de matéria, que a gente define como mol, é a unidade de quantidade de matéria usada na química, para expressar a quantidade de átomos, moléculas, íons e outras espécies químicas. Então, o mol ele é definido como quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos em 0,012 kg de carbono 12. Seu símbolo é o mol. Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas ou agrupamentos específicos de tais partículas, tá bom? Então, por exemplo, um mol de qualquer substância sempre vai existir 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa substância. Então, esse número aqui é o que nós denominamos a constante de Avogadro. Então, um mol de qualquer entidade vai ter 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Por exemplo, um mol de átomos vão existir 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de íons, 6,02 vezes 10 a 23 íons. Pessoal, é muito importante. Vocês têm que saber que um mol corresponde ao número 6,02 vezes 10 a 23 entidades. É um número que vocês precisam memorizar, tá bom? Esse é o número de Avogadro, certo? E aí, outra definição muito importante é a massa molar. A massa molar é a massa expressa em gramas de um mol de átomos, moléculas ou íons. E a sua unidade ela é expressa em gramas por mol, certinho? Tá aqui, gramas por mol. Massa molar ela é extremamente importante aqui para os nossos cálculos na estequiometria. E um mol, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, vai corresponder à massa em gramas, a massa molar, tá bom? Então, essa condição aqui, ela é fundamental para a gente trabalhar lá na estequiometria. Então, um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23, que corresponde à massa molar, ok? Então, vamos aqui fazer uma atividade para a gente fixar esse conteúdo de quantidades em química. Uma pessoa adoçou seu café com 6 gramas de sacarose. Qual a quantidade de matéria, mol, de açúcar usado e qual o número de moléculas de açúcar presente na massa usada? Então, gente, o exercício deu aqui, a substância em questão é a sacarose. O exercício deu uma unidade em massa. Está querendo que a gente converta aqui essa massa para mol e para número de moléculas, número de moléculas aqui da sacarose, do açúcar usado. Então, para a gente fazer essas conversões, uma condição a gente sempre tem que lembrar que um mol de qualquer
de qualquer substância corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que corresponde à massa molar. Nós estamos falando aqui da sacarose. Então, a fórmula da sacarose é C12H22O11. E aí, para a gente fazer essa manipulação aqui, a primeira coisa que nós temos que encontrar é a massa molar. De posse da fórmula molecular da substância, a gente pode encontrar a massa molar. Então, a massa molar de C12H22O11, então tem 12 carbonos, a massa do carbono é 12, tem 22 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1 e tem 11 oxigênios, vezes a massa do oxigênio, 16. Fazendo aqui o cálculo, nós vamos achar que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. O que essa massa molar significa? Que a cada 1 mol de sacarose tem-se 342 gramas. Em 6 gramas vai ter que quantidade de mols? Regrinha de 3 simples, multiplicando o cruzado aqui, vocês vão achar, nós iremos achar, um valor de 1,75 vezes 10 a menos 2 mols de sacarose, certo? E aí, primeira parte respondida, qual é a quantidade de matéria? Então, 1,75 vezes 10 a menos 2 mols de sacarose. Agora está querendo saber o número de moléculas. A gente sabe que 1 mol de sacarose tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? 1 mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É aqui, ó, nossa regra, certinho? Então, 1,75 vezes 10 a 2 mols vai ter que quantidade de moléculas? Outra regrinha de 3 simples. Então, você vai achar o valor de 1,05 vezes 10 a 22 moléculas de sacarose. Muito tranquilo, né, pessoal? Por que eu estou fazendo aqui? Recordando o número de mols, o número de moléculas e mols. Porque é extremamente importante aqui no nosso estudo de estequiometria. Saber essa relação, saber fazer regrinhas de 3, interpretar o exercício para chegar no final. Muitos estudantes têm muita dificuldade na estequiometria porque não é uma simples compreensão, né? Não é compreender química. Você tem que saber interpretar o exercício, saber retirar as informações, saber os conhecimentos em química, claro, e depois executar a matemática. Então, por isso que muitos estudantes têm dificuldade nesse conteúdo. Mas a gente vai desvendar esse mistério aqui. Então, os cálculos estequiométricos são cálculos das quantidades de reagentes e produtos de uma reação química. Esses cálculos eles são feitos com base nas leis das reações químicas, que a gente vai recordar aqui, e na teoria atômica molecular. Então, você tem que saber a composição da molécula para entender. Além de serem executadas com a ajuda de proporções mostradas nas equações químicas. Sempre quando a gente trabalhar com uma estequiometria, um exercício de estequiometria, a reação ela deve estar balanceada, porque os coeficientes estequiométricos são extremamente importantes. É a partir deles que nós vamos fundamentar os nossos cálculos. Então, as leis em que a estequiometria está baseada são as leis ponderais e volumétricas. As duas leis ponderais, a primeira, a lei das proporções constantes de Proust, né? Que quando várias substâncias se combinam para formar um composto, sempre o fazem uma relação de massa fixa. Também a lei da conservação da massa, de Lavoisier, que mostra que a massa dos produtos sempre vai ser igual à massa dos reagentes, né? Se o sistema estiver fechado, claro. A lei volumétrica de Gay-Lussac, que enuncia que a pressão e a temperatura dos gases participantes de uma reação não mudarem, os seus volumes terão entre si uma relação de números inteiros e pequenos, né? E, para fechar, os cálculos estequiométricos, para a gente resolver um exercício, ele é necessário primeiro escrever a equação química balanceada. Então, se você não lembra o balanceamento, é bom relembrar antes de fazer aqui os cálculos estequiométricos, ok? Posteriormente, deve ser analisado as proporções estequiométricas da equação balanceada dada e, por último, usar a regra de 3 que relacionam as substâncias envolvidas. Então, vamos lá. Primeiro tem que escrever a equação química balanceada,
Essa é a primeira regra fundamental do cálculo estequiométrico. Equação química balanceada, analisar as proporções estequiométricas das substâncias envolvidas no exercício e depois relacionar dados por meio de regra de 3. E para finalizar, essa relação aqui você tem que saber que um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que está relacionado com a massa molar, que equivale ao volume molar. Lembrando que nas condições CNTP, condições normais de temperatura e pressão, independente de qual gás seja, sempre ocupará um volume de 22,4 litros. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente trabalhar aqui com a estequiometria, além dos cálculos básicos, tem alguns cálculos específicos. E nessa aula nós vamos ver esses cálculos específicos, tá bom? Algumas situações especiais. Por exemplo, quando a gente tiver cálculo estequiométrico envolvendo reações sucessivas. Muitas das reações que ocorrem na natureza, nas indústrias, vão envolver reações sucessivas. Então, por isso que é muito importante. Então, neste caso, o produto de uma reação, ele é reagente da outra reação. E aí, são reações em cadeia. E para você determinar a estequiometria, é necessário você avaliar todas as reações. Então, por exemplo, a queima de combustíveis que contém enxofre e nitrogênio, eles produzem, né, quando essas substâncias que possuem enxofre e nitrogênio, quando são queimadas, elas produzem óxidos de nitrogênio e enxofre que vão para a atmosfera, que são gases poluentes. Esses óxidos, quando em contato com a água, vão dar origem ao que nós chamamos da chuva ácida. Então, o enxofre, quando sofre o processo de combustão, vai formar o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, quando continua o processo de combustão, vai formar o trióxido de enxofre. E esse trióxido de enxofre, quando em contato com a água presente na atmosfera, vai formar o ácido sulfúrico. Então, gente, são reações em que o produto de uma reação é reagente da outra. E, por exemplo, você quer determinar o teor da acidez da chuva, você precisa saber quanto de enxofre foi utilizado aqui nessa reação de combustão, ok? E aí, em função desse exemplo, em função dessas reações, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor como que funciona. Então, vamos lá. Considere as reações sucessivas referentes à formação da chuva ácida, né? Calcule a massa de ácido sulfúrico produzida na atmosfera, supondo a queima de 1 tonelada de enxofre. Então, vamos lá, gente. O exercício está querendo saber aqui a partir de 1 tonelada de enxofre. Lembrando que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilos, certo? Então, vamos aqui sabendo que o enxofre faz o processo aqui de combustão, formando dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre forma o trióxido e o trióxido que vai formar aqui o ácido sulfúrico. Então, deu aqui a informação de quanto nós temos de enxofre e está querendo saber quanto de ácido sulfúrico foi produzido, certo? Então, a gente vê que a relação estequiométrica aqui, todas as equações estão balanceadas, sempre tem que conferir isso, se a equação está balanceada, e a gente vê que 1 mol de enxofre produz 1 mol de dióxido de enxofre. 1 mol de dióxido de enxofre produz 1 mol de trióxido de enxofre. E 1 mol de trióxido de enxofre produz 1 mol de ácido sulfúrico. Então, a relação que nós temos que 1 mol de enxofre produz 1 mol de ácido sulfúrico, certo? Então, essa é a relação estequiométrica. As substâncias envolvidas aqui no exercício é o enxofre e o dióxido e o ácido sulfúrico, ok? Então, 1 mol de enxofre corresponde a 1 mol de ácido sulfúrico. No exercício, deu que 1 tonelada de enxofre produz qual massa de ácido sulfúrico? Então, aqui, gente, pela relação estequiométrica, a gente sabe que 1 mol, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23, que está relacionada à massa molar. Então, como que a gente converte aqui essa relação estequiométrica que a gente encontrou em mols para unidade de massa? Pela massa molar. Então, a gente sabe que a massa molar do enxofre
da substância aqui do enxofre é 32 gramas por mol. E a massa molar do ácido sulfúrico, calculando, né, tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios, é 98 gramas por mol. Então, a cada 1 mol de enxofre, nós temos 32 gramas de enxofre. E a cada 1 mol de ácido sulfúrico, nós temos 98 gramas. Então, nós temos aqui a relação entre massas. Se 32 gramas de enxofre está para 98 gramas de ácido sulfúrico, 1 tonelada de enxofre produz qual massa de ácido sulfúrico? Regrinha de 3 simples, né, pessoal? Então, substituindo aqui por x, a gente tem, multiplicando cruzado, 32 vezes x é igual a 1 tonelada vezes 98 gramas. Então, aqui a gente pode cortar, né, grama com grama. E aí, x ele é igual a 98 toneladas dividido por 32. Esse valor aqui, ele dá um número aqui não exato, arredondando, dá 3,063 toneladas, o que equivale a 3.063 quilos de ácido sulfúrico, ok? Então, a gente chega à nossa resposta. Então, sempre no exercício de estequiometria, te dá uma informação e te faz uma pergunta. E até o final do exercício, até chegar aqui, você responde a essa pergunta questionada. Certinho, pessoal? Então, todo exercício de estequiometria, a gente tem a equação balanceada, a gente tem a relação estequiométrica, e aí, pelas quantidades aqui, por essa relação, nós fazemos os cálculos. Tranquilo? Continuando. E quando a gente tiver uma reação que ocorre com reagentes em excesso e limitante, como que a gente faz? Então, quando a gente estudou lá a lei de Proust, a gente percebeu que as substâncias reagem em quantidade proporcional. Isso significa que se por algum acaso uma reação, um dos reagentes for colocado a mais, ou seja, em excesso, esse excesso ele não vai reagir. A reação continuará ocorrendo em quantidades proporcionais. Então, vamos aqui entender. O coeficiente da equação balanceada nos indica a proporção estequiométrica, por isso que é importante a gente ter uma reação, quando for fazer os cálculos estequiométricos, a partir de uma equação balanceada, para a gente saber essa proporção que participa da reação e gera produto. Então, vamos a um exemplo aqui. Para a produção de gás amônio, colocou-se em um recipiente 14 gramas de gás nitrogênio e 6 gramas de gás hidrogênio. Um dos reagentes, né, tá errado aqui, um dos reagentes foi colocado em excesso. Qual que é o reagente limitante? Então, gente, produção de amônio. Então, a gente tem que fazer aqui a equação, né? Então, nitrogênio mais hidrogênio formando a amônia. A gente tem que balancear. Então, desse lado da equação, a gente tem 2 nitrogênios, aqui tem um só. Então, para balancear, aqui é 1 e aqui 2. Desse lado da equação, a gente tem 6 hidrogênios. Para balancear, a gente coloca o 3 aqui. Então, a gente chega aqui na equação balanceada. Então, a relação estequiométrica aqui das substâncias reagentes é 1 nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Então, essa é a relação estequiométrica, certo? E aí, a gente, além de saber a relação estequiométrica, a gente tem que saber aqui as proporções das quantidades em química. E, calculando a massa molar do gás nitrogênio e gás hidrogênio, nós chegamos ao resultado do gás nitrogênio, corresponde a 28 gramas, e gás hidrogênio, 2 gramas. A relação aqui estequiométrica, convertendo quantidade de matéria para quantidade de massa, porque o exercício deu informações aqui dos reagentes em massa. Então, a gente tem que ter essa proporção em massa. Então, a cada 1 mol de nitrogênio, precisa de 3 mols de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio corresponde à massa de 28 gramas. 3 mols de hidrogênio, cada mol de hidrogênio é 2 gramas. Então, 3 mols vai ser 6 gramas. O exercício deu 6 gramas de hidrogênio e 14 gramas de nitrogênio. Então, gente, a gente vê que aqui, ó, tá a mesma relação. Então, e aqui, ó, tá o quê? A metade. Então, quem que é o reagente que está em excesso, gente? Se aqui, ó, tá uma proporção à metade, aqui também, pela
Lei de Proust também teria que ter a metade. E tem o quê? A mesma quantidade. Então, quem que está em excesso? O excesso está aqui. A gente tem 3 gramas de excesso. E aqui é o nosso reagente limitante. Certo, pessoal? Então, vamos fazer aqui um outro exemplo. Em um recipiente foram colocadas 3,5 gramas de magnésio sólido e em seguida adicionou-se uma solução aquosa contendo 4 mols de HCl. Observa-se a saída de gás e hidrogênio conforme a equação. Então, magnésio, a relação aqui, a equação já está balanceada. Então, 1 mol de magnésio está para 2 mols de HCl. Na letra A está pedindo qual que é o reagente que está em excesso. Então, pela relação estequiométrica aqui, 1 mol de magnésio está para 2 mols de HCl, de ácido clorídrico. O exercício deu que 3,5 mols de magnésio e colocou 4 mols de ácido clorídrico. Então, gente, aqui é uma relação de 1 para 2, certo? Aqui, ó, se continuasse aqui a relação de 1 para 2, se você tem 3,5 mols de magnésio, deveria ter, então, 7 mols de HCl. Então, não é o que nós temos. Nós temos aqui 4 mols de HCl. Então, pela relação de Proust, vai consumir, desses 3,5 mols aqui de magnésio, vai consumir apenas 2. Então, esse aqui é o reagente excesso e esse é o reagente limitante, certo? Excesso, vai sobrar aqui 1,5 mols de excesso e esse é o reagente limitante. Aí depois, na letra B, está perguntando qual a quantidade de matéria em mols de gás e hidrogênio produzido. Então, gente, para a gente continuar o nosso exercício, os cálculos, sempre agora a gente trabalha com o reagente limitante, tá bom? A gente esquece aqui a quantidade de massa do reagente em excesso, tá bom? Então, a gente sabe que pela relação estequiométrica, a gente vai relacionar agora o ácido clorídrico com o gás hidrogênio. Então, a relação estequiométrica é 2 mols de ácido clorídrico para 1 mol de hidrogênio, certo? E aí, como aqui o exercício deu que reagiu 4 mols de HCl, tá querendo saber quantos mols, né? Qual a quantidade de matéria de gás hidrogênio produzido. Então, fazendo aqui uma regrinha de 3, a gente encontra que X é igual a 2 mols de gás hidrogênio. Tranquilo, né, pessoal? Então, toda vez que a gente trabalhar com reagentes em excesso e limitante, sempre a gente tem que encontrar quem é o reagente limitante e a partir desse reagente limitante que a gente continua os cálculos do exercício, tá bom? Vamos ainda a uma outra situação, quando nós tivermos reagentes impuros. Então, a maioria dos reagentes que nós usamos não estão puros. E essa impureza, ela não participa da reação. E por esse motivo, elas não podem ser consideradas nos cálculos, certo? Então, vamos aqui a um exemplo. Ó. Se usamos 100 gramas de uma amostra 70% pura de hematita em uma reação, devemos levar em consideração que apenas 70 gramas de amostra corresponde ao minério de ferro. Porque se ela é 75% pura, 30% é impureza. Se nós temos 100 gramas, então, a cada 100 gramas, 70 é a amostra pura e 30 gramas é impureza, ok? Então, 30 gramas aqui são substâncias que não são o óxido de ferro. Então, vamos aqui, ó. Tá querendo saber qual massa do óxido de alumínio formada na reação de uma amostra de 1 kg de alumínio, 81% pura, com quantidade suficiente de oxigênio. Então, vamos aqui à equação, né? Então, é para formar óxido de alumínio a partir de alumínio. Então, alumínio mais oxigênio, uma reação aqui de combustão, vai formar aqui o óxido de alumínio. Aqui, já escrevi a reação balanceada, né? Então, tem 2 alumínios desse lado, 2 alumínios, e aqui, desse lado, 3 meios vezes 2, 3. 3 aqui também, certinho? E aí, gente, qual que é a relação estequiométrica aqui? Com quem que a gente vai relacionar? Alumínio com óxido de alumínio, certo? Só que eu tenho 1 kg de alumínio, 1000 gramas? Não tenho. Então, eu tenho 81% puro. Então, é 81 dividido por 100 vezes 1000. Então, na verdade, eu tenho 810 gramas de alumínio. A relação estequiométrica aqui
é 2 mols de alumínio para cada 1 mol de óxido de alumínio. O exercício deu que tem 810 gramas de alumínio, né? Porque aqui eu já fiz o cálculo para saber quanto de alumínio puro eu tenho, tá querendo saber a massa do óxido de alumínio. Então, como que a gente relaciona mol com massa? Pela relação estequiométrica de massa molar. Então, aqui o exercício já até deu pra gente. A massa molar do alumínio, né, é 27. Como eu tenho 2, é 2 vezes 27. 2 vezes a massa do alumínio. E a massa aqui do óxido de alumínio é 102. Aí, fazendo o cálculo estequiométrico, vou aqui, nosso X é a massa. Fazendo aqui a regrinha de 3. X é igual a 810 gramas, né? 810 gramas vezes 102, dividido por 54 aqui. 2 vezes 27. Grama corta com grama aqui, a gente vai encontrar um resultado final de 115 gramas de óxido de alumínio. Tranquilo, né, pessoal? Então, toda vez que a gente tiver uma informação que existe impureza, a gente só pode fazer o cálculo estequiométrico com a substância pura. A impureza não reage, não forma produto, certo? E a última situação é que nem toda reação ela ocorre com rendimento 100%. Na verdade, na real mesmo, quando a gente está fazendo uma reação química, nunca o rendimento vai ser 100%. Nos cálculos estequiométricos, quando a gente trabalha com cálculos, a gente considera, mas no real não temos reações 100%. Nem todo reagente se forma no produto desejado. Então, nós vamos aqui também trabalhar com rendimento de reação, que na maioria das vezes, nos cálculos estequiométricos que realizamos, nós consideramos o rendimento 100%. Mas na prática isso não ocorre. Então, em cálculos químicos, nós podemos tanto usar o rendimento de uma reação para prever a quantidade de produto que será formado. A partir do momento que você já tem a informação do quanto é o rendimento de uma reação, você já prevê a quantidade de produto que é formado. Então, quando a gente está trabalhando lá em síntese orgânica, que eu trabalhei muito, a gente sabe, a gente faz esses cálculos para prever, né? Quantidade de produto que você quer obter. Então, pelo rendimento da reação, você sabe de qual material você tem que partir, ok? Qual quantidade de reagente que você tem que utilizar. E vamos a um exercício para entender bem como são esses cálculos. Está pedindo para a gente calcular a massa da amônia produzida na decomposição térmica de 480 gramas de carbonato de amônio. Então, deu aqui a fórmula do carbonato de amônio. Sabendo que o rendimento da reação é 75%. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai montar aqui a reação de decomposição térmica, né, do carbonato. Então, a decomposição vai formar amônia, gás carbônico e água. E aí, balanceando aqui, né, vamos ver. Desse lado aqui eu tenho 2 nitrogênios, então para balancear, coloco 2 aqui. Então, um carbono, tá balanceado. Oxigênio, 3 oxigênios aqui, 3 aqui, 3 aqui, tá balanceado. E aqui, 8 hidrogênios. Então, aqui tem 6 com 2, 8. Então, a equação agora já está balanceada. Então, agora vamos à relação estequiométrica. A gente vai relacionar carbonato com amônia, que é o que está querendo saber. Então, 1 mol de carbonato de amônio está para 2 mols de amônia. Então, essa é a nossa relação estequiométrica. O exercício deu aqui, ó, que 480 gramas de carbonato vai produzir qual massa de amônio. Então, pela nossa relação aqui estequiométrica, a gente consegue relacionar mol com massa por meio da massa molar. Então, a massa molar aqui, o exercício já deu, do carbonato de amônio. Então, 1 mol de carbonato de amônio corresponde a 96 gramas. E 2 mols aqui de amônia corresponde a 2 vezes 17, que é 34 gramas. Então, aqui, substituir por X, fazendo aqui os cálculos, multiplicando o cruzado, a gente tem um valor de 170 gramas de amônia. Essa é a resposta final? Não. Isso aqui a gente está considerando como que todo o carbonato se transformou aqui pela relação estequiométrica em 100%. Foi uma conversão, um rendimento de 100% aqui. Só que a gente sabe que o rendimento é 75%. Então, teria produzido 170 gramas de amônia se a reação fosse 100% de rendimento.
mas a conversão aqui ela é 75%. Então, vai produzir uma quantidade inferior. Então, fazendo aqui a regrinha de 3, nós vamos encontrar que a massa produzida pela decomposição do carbonato de amônio equivale a 127,5 gramas de amônio. Certinho, pessoal? Então, agora nós chegamos ao final. Para você ficar craque em estequiometria, você tem que fazer muito exercício. Quanto mais exercício, quanto mais você treinar, mais você vai ficar craque e vai arrasar no Enem. Certo, pessoal? Se surgiu alguma dúvida, no decorrer da aula, deixa um comentário, vai ser um prazer poder ajudar. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.